Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição bíblica diária de hoje, quarta-feira. Nós examinamos a pergunta 7 e a pergunta 8 da nossa lição, cujo tema desta semana é o epílogo de João. E a pergunta 7 aqui nos traz a seguinte pergunta: quando se referiu ao início do ministério do Filho do Homem, que revelações fez o apóstolo João sobre Jesus Cristo e sobre o povo judeu, sua etnia, né? Porque João, ele pertencia àquela etnia, a etnia do povo hebreu, né? Dos filhos de Jacó. João capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja que o texto começa dizendo que Jesus Cristo veio para o que era seu. O povo hebreu pertencia a ele. Os descendentes de Abraão pertenciam a ele. Todos os seres humanos pertenciam e pertencem a ele. O planeta pertence a ele. Tudo pertence a Cristo. A Bíblia é bem clara quando diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele, porque sem ele nada do que foi criado teria sido feito. A Bíblia é claríssima. Então ele veio para o que era seu. Já imaginou você resolver fazer uma viagem para a Europa? Uma viagem de 30 dias ou 60 dias, né? Você vai para conhecer vários pontos, né? Aquela viagem prêmio que você faz, né? Ganhou a licença prêmio, servidor público, aí vai viajar por 60 dias viajando para conhecer a história, visitar os museus, né? Visitar pontos importantes que contam a história do povo até chegar à sociedade moderna, né? Uma viagem cultural, uma viagem que, além de tudo, vai ver lá os costumes, pronto. Você vai lá, passa 60 dias viajando. Aí quando você retorna para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu lar, para os seus móveis, para a sua família, para o seu habitat, para a sua pátria, para a sua convivência, que você já estava sentindo falta, né? Para a sua caminha gostosa, o cheirinho da sua cama que você está acostumado a dormir, você já vem louco para chegar em casa, né? Aí você, quando chega em casa, não pode entrar, porque uma família tomou conta da sua casa, está desocupado, aí uns sem-teto vieram e tomaram conta da sua casa e agora é deles, e o juiz não vai botar você para fora, porque você veio para o que era seu e agora não tem mais acesso, foi impedido, senão não pertence a você mais não. Você imagina o nível de indignação que toma conta de você, de mim, se passar por uma situação dessa, o nível de revolta. Isso aconteceu com Cristo de uma maneira pior ainda, muito pior, porque não está falando de uma casinha, de uma mansãozinha, né, de uma ilhazinha, não está falando de um paláciozinho ou um paláciozão cheio de ouro, não está falando disso não, de algo muito maior. Tomaram a força dele, veio para o que era seu, veio para tomar posse do que era seu, mas não receber, nem abrir a porta para ele. Já imaginou a situação? Aí continuando o texto diz: e os seus, e os homens que eram seus, que pertenciam a ele, e no outro contexto aqui, né, no contexto primário, no contexto aí da letra morta mesmo aí, né, o sentido gramatical mais preciso, principal, o princípio de tudo, é como se diz assim também, ó, que é o primeiro, né? Veio para os seus familiares, aqueles que deveriam amar, para os seus parentes, aqueles que tinham, né? Aqueles que tinham
o DNA similar, porque eram todos descendentes ali de Jacó, né, das tribos de Israel. E esses familiares aí, esses parentes, né, próximos e distantes, não receberam como enviado de Deus, não receberam como Messias de Deus. Já imaginou a situação? O importante quando nós lemos esses textos é nós primeiramente nos colocarmos no lugar de Cristo, para entender a decepção que ele passou. Por que esse exercício espiritual é necessário para cada um de nós? Porque certamente nós passaremos por experiências semelhantes, embora que num grau muito menor, ou num grau suficiente que a gente possa suportar, porque a Bíblia nos garante que Deus não nos tenta acima das nossas forças, não é? E também nesse exercício espiritual, o mundo chama de exercício mental, né? Nós também nos coloquemos no lugar daqueles que não aceitaram a Cristo. Por que eles não aceitaram a Cristo? Foi por causa da carga religiosa. Aí você, se colocando no lugar dele, você pergunta para si mesmo: será que eu estou preso a alguma carga religiosa ainda? Será que eu estou preso a um desses ismos aí, né? Catolicismo, protestantismo, evangelicalismo, espiritismo, shintoísmo, hinduísmo, budismo, tudo que é ismo. Será que eu estou preso a alguma coisa dessa ainda? Ou eu sou um cristão que, vendo que se eu estivesse naquele lugar, teria feito a mesma coisa que esses seres humanos lá fez, eu não sou melhor do que eles? Para que eu possa não cometer o mesmo erro, eu tenho ainda que procurar ser semelhante a Cristo, pensar como Cristo, a agir como Cristo, a tentar entendê-lo, a compreendê-lo, para compreender o amor de Deus, para ver se isso me desarma, para ver se isso tira essa resistência que nós temos contra Deus, aceitar as coisas de Deus, a palavra de Deus, né? Esse é um exercício que nós precisamos fazer. Não é só compreender que Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram, não. É entender o porquê disto. É entender as emoções envolvidas ali, não é? A tristeza envolvida, a injustiça que vem por causa do diabo e da sua obra aqui contra Deus para tentar confundir as pessoas. Nós precisamos buscar entender isso espiritualmente para que o nosso espírito, o homem espiritual em nós, possa crescer em discernimento, em sabedoria e em graça. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui agora para a pergunta 8, que diz assim: a maioria do povo judeu, do povo hebreu e do povo judeu, né, rejeitaram a Cristo. João exaltou a etnia hebraica ou a etnia judia, ou se referiu a todo ser humano sem distinção, quando chamou de filhos de Deus. No texto anterior ele fala disso, veio para os que era seu, né, e os seus o rejeitaram. João estava falando isso somente da etnia judaica, somente da etnia dos hebreus, né? Foi só isso? Vamos perguntar a Bíblia aqui. Nós lemos o verso 11, agora vamos ver o contexto no versículo 12, que diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam a Jesus Cristo, aos que creem no seu nome. Como é que eu recebo a Cristo? Eu recebo a Cristo: seja bem-vindo, Jesus, vamos bater palma para Jesus na igreja, vamos separar uma cadeira ali para Jesus, deixar vazia, que ele vai sentar nela. É assim que eu recebo Jesus? A Bíblia diz aqui, é só quando eu creio nele, né? Mas a todos que receberam, ou seja, aos que creram, aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele está dizendo aqui a todos os hebreus, ele está dizendo aqui a todos os judeus ou a todos os seres humanos? A palavra aqui todos é clara. Ele não especifica que é somente o povo hebreu, que é somente o povo judeu. Isso é tão claro aqui no texto que Jesus encontrou
um homem que era centurião, romano, pagão, gentil, né? A quilômetros a milhões de anos-luz da etnia judaica hebraica. Era um italiano, um romano, centurião da guarda romana. Chegou para Jesus e disse: mestre, na verdade ele nem foi pessoalmente, né? O livro de Lucas explica que ele mandou uma equipe lá dizer assim: olha, Senhor, meu servo está doente. Eu sei que o Senhor tem poder para curar. E nem precisa o Senhor ir na minha casa, porque a casa de um centurião era rica, nem se comparava à casa de um hebreu coitado que morava em Jerusalém. Em relação aos outros, ele morava numa mansão. Era um centurião da guarda romana, era um homem poderoso. Tinha muitos escravos, era um senhor rico, poderoso. Mas eu não sou digno do Senhor ir na minha casa. Veja que ele não estava falando de ouro, de pedra, ele está falando dele mesmo. Eu não sou digno, porque eu me considero um homem impuro diante da sua santidade. Olha que coisa linda, olha que testemunho poderoso. Não sou digno, mas eu sei, olha a crença, olha a fé, eu sei, basta que o Senhor dê uma ordem daí mesmo, daí de onde o Senhor está. E o meu soldado, meu servo vai ficar curado na hora, porque eu sei o que é autoridade. Porque eu tenho autoridade sobre muitos soldados. Se eu disser pula daqui, ele pula. Se eu disser vai para lá, ele vai. Se eu disser venha para cá, ele vem. Se eu disser mata, ele mata. Se eu disser salva, ele salva. Eu sei o que é autoridade. Olha só que testemunho. É um testemunho poderosíssimo desse homem. E Cristo disse: olha, em toda Israel, em toda a etnia do professo povo de Deus, não tem uma fé igual essa daqui. Quando ele fala a todos que receberam e creram, olha só, está falando, por exemplo, desse homem, da mulher cananeia, da região de Tiro e Sidom também, e de tantas outras pessoas que ele curou. Os irmãos entendem a beleza desse texto? A todos, sem exceção. Isso aqui, olha, o homem espiritual faz o seguinte exercício: eu não vou sair pregando que eu sou a igreja de Deus, que só é salvo quem entrar na minha igreja, porque nós temos uma doutrina que mais ninguém tem, porque Deus revelou isso só pra gente, porque Deus é um Deus exclusivista, Ele faz acepção de pessoa, só a gente é a igreja de Deus. Se quiser ser salvo, entra na minha igreja, senão está tudo condenado. Eu sou um cara especial, eu conheço mais do que vocês, eu tenho a verdade e não admito escutar o que vocês têm a me dizer, porque eu tenho a verdade, eu sou superior a vocês. Se nós não fizermos esses exercícios, a gente vai acabar sendo um religioso cego, acreditando nessas coisas, que ele é a verdade, que ele tem... A verdade é Jesus Cristo, não a gente. A igreja de Deus não é composta de uma pessoa, não, é composta de muitas pessoas espalhadas pelo mundo. A igreja de Deus está espalhada em tudo que é igreja, os sinceros que ouvirão a verdade e se curvarão a esta verdade com toda a humildade. Não seguem homens, não seguem instituições, não seguem sistemas, mas seguem a Cristo e a sua palavra. Então, meus amados irmãos, aqui ele fala que todos os seus não receberam, mas todos, veja que aqui ele é abrangente tanto no verso anterior, os seus, porque o mundo inteiro era seu, mas a todos que deste mundo que o rejeitou, que todo mundo, o mundo inteiro não recebeu ele, não é? A todos que não receberam, aqueles que creem nele, que passaram a crer nele, não é? Receberam no fundo do coração, receberam a sua palavra, receberam a verdade que ele veio trazer, receberam o seu Santo Espírito em sua mente e fez do seu corpo o templo santo, separado, reservado, purificado para a habitação de Deus, né? Se fez isso, realmente crê, e aí sim é chamado agora de Filho de Deus, assim como Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus. Todo e qualquer ser humano que recebe a Cristo crendo pela fé também é chamado de Filho de Deus. Que convite, não é? Que revelação poderosa foi dada aqui ao apóstolo João. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Deus não levantou uma placa hebreu. Deus não levantou uma placa judeu. Deus não levantou uma placa cristão. A gente não deve fazer o mesmo. O que a gente deve levantar para o mundo inteiro ver em nós
é a pessoa de Cristo, são as atitudes de Cristo, são o Espírito de Cristo em nós, nos revelando o que deve ser feito. E com toda humildade ensinarmos o pouco que a gente está aprendendo àqueles que não conhecem ainda. Tudo por amor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie nesta verdade em nome de Jesus.